Boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Aqui começa mais um programa Valente de Deus com o seu pastor Rogério. Nessa noite estamos reunidos em um só propósito: em adorar, glorificar e exaltar o nome de Deus. Porém, Deus é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Somos falhos, somos pecadores, somos pequenos diante de Deus, né? Não somos nada sem o poder de Deus, sem o Espírito de Deus. Não podemos fazer nada, né? Mas com Deus tudo é possível, tudo pode acontecer. Então, meu irmão e minha irmã, que você está esperando para estender a mão para Deus ou buscar o socorro de Deus nesta noite para a sua vida, para a sua casa. Então, que nessa noite você possa ordenar a vitória em seu favor, porque Deus já decretou a vitória a seu favor. Mas por falta de você ter um entendimento que você deve estender a mão para Deus, porque a mão de Deus já está estendida para você, você tem vivido uma vida frustrada, uma vida talvez de fracassos, uma vida talvez humanamente falando, impossível de você conquistar alguma coisa aos olhos humanos. É impossível talvez, mas nesta noite Deus tem o recurso para você, se você querer esta mudança. Então Deus nesta noite nos aconselha através da palavra dele nessa noite, né? Então nós temos uma palavra em Lucas 13, a partir do versículo 20. É uma parábola que se diz o seguinte, que o reino de Deus é comparado, é semelhante ao fermento que uma mulher trouxe e escondeu 3 medidas na farinha até ficar tudo leve. Então o reino de Deus, quando Jesus compara com o fermento que traz a leveza a farinha de trigo, né? Ou seja, outra farinha, quando você acrescenta o fermento, traz aquela leveza. Porque se você não coloca o fermento, fica aquele material pesado, fica chulado, né? E não fica um produto tão bom como o fermento, colocando o fermento. Então Jesus compara o reino do céu como o fermento. Por quê? Porque é o seguinte: aqueles que estão verdadeiramente em Deus, em Cristo, eles são leves, são suaves. Então eles têm lado para se locomoverem. Eles sabem esperar em Deus. A pessoa que está em Deus, ela não força a barra para que venha acontecer no tempo dela, da maneira dela, de maneira alguma. Então ela sabe esperar em Deus, ela tem aquela esperança em Deus. E tudo que se passa na vida daquela pessoa que está ligada no céu, o que acontece? Ela vê aquilo como um aprendizado, como uma oportunidade que Deus está dando a ela. Ela não é igual aos demais que se encontra longe de Deus, que quando vem a dificuldade, que quando vem a tempestade, vai murmurar, vai reclamar, vai se entregar aos vícios, vai culpar alguém. Agora a pessoa que está ligada com Deus, quando ela vê a dificuldade, ela não vê a dificuldade, ela vê uma oportunidade de vencer, de se lançar naquela dificuldade. Porque o que faz você ser grande é as dificuldades, é os obstáculos. Você, se não tiver um obstáculo, você não tem uma motivação para viver, para vencer. Então são os obstáculos que nos incentiva a vencer, são os problemas, as dificuldades. Porque a maior alegria do ser humano é ele contemplar a sua vitória perante aquela dificuldade que estava ali passando. Um certo momento passou uma dificuldade e venceu aquela dificuldade, pôde contemplar, né?
Mas como eu faço para vencer qualquer que seja o desafio, qualquer que seja a dificuldade? Eu preciso de ter essa leveza. Eu preciso de ter o fermento. E o fermento é o Espírito de Deus. Então, se você tiver o Espírito de Deus, com certeza você vai ter essa leveza em você. Você vai saber articular com as coisas. Você vai saber esperar em Deus. Então, tudo podemos em Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, Deus, ele nos fortalece através das dificuldades. Então, os problemas se tornam conquista, se torna oportunidade de vencermos. Então, se você, meu irmão, se você, minha irmã, está passando por uma grande luta, por uma grande dificuldade em sua vida, e você ainda não viu essa luta, essa dificuldade como uma oportunidade, é porque você está distante de Deus. É porque você está longe de Deus. Não me leva a mal de expressar dessa forma, mas é a realidade. Porque a palavra de Deus nos contempla isso. Porque aquele que se encontra no mundo, aquele que espera neste mundo, ele está morto. Mas aqueles que esperam em Deus estão vivos. Então, as pessoas que estão em Deus, eles não se conformam com este mundo. Eles não se contentam com este mundo. As pessoas que estão distante de Deus, os olhos se enchem sobre este mundo. Mas aqueles que estão em Deus, vai mais além. Porque tudo isso uma hora vai se findar, tudo isso vai se acabar. Vai passar, tudo vai passar. Tudo é passageiro nessa vida. Nada nesta vida é eterno, senão a salvação de Deus. Senão Deus, Ele é eterno. E nós devemos olhar para Deus como uma oportunidade, não de receber bens materiais, não de receber uma simples cura, não de receber um simples milagre, não. Nós devemos olhar para Deus como uma oportunidade de viver eternamente, de você olhar e poder viver eterno, mas eternamente, sem dor, sem choro, sem mentira, sem traição, de viver eternamente em um lugar onde o mal não se constrói, não se edifica. Viver eternamente aonde reina a paz. Então, quando viemos para Deus, nós temos que vir com este pensamento. Não pensamento de ganhar este mundo todo. Porque mesmo se você ganhar este mundo todo, o que este mundo pode dar pela sua alma? Muito se perde pelo meio do caminho. Começa na fé, começa legal, começa bom, mas de repente se perde. A alma dele se encanta tanto com este mundo que ele se esquece de Deus, que ele se esquece qual é o propósito que ele foi chamado. Porque todos aqueles que a mente é desbloqueada, porque quando a gente não tem conhecimento de quem é Deus, é porque a nossa mente é bloqueada. Tem um bloqueio em nossa mente que não deixa nos ligar direto com Deus. Mas quando nós recebemos o desbloqueamento disso, nós passamos a viver mais não para este mundo, mas passamos a viver para Deus. Começamos a contemplar a sua beleza. Deus, ele cria todo o universo. Deus criou o dia, a noite, Deus criou os pássaros, Deus criou a natureza, Deus cria tudo. Mas ele olhou e falou assim: rapaz, não tem ninguém que possa contemplar
a minha beleza. Não tem nenhum animal racional que possa ver a minha grandeza, que possa me reconhecer. Eu vou criar o que? O ser humano, para que ele possa me reconhecer, para que ele possa me adorar. Mas em vez disso, muitos, em vez de adorar a Deus e reconhecer a grandeza dele, porque tudo criou, começaram a adorar este mundo. Começaram a adorar as coisas que há neste mundo. Se esqueceram de quem foi que criou tudo que veio a ser representado materialmente em nossa frente. Então se esqueceram e começaram a valorizar as coisas fúteis, as coisas inúteis, que não tem nada a ver. Muitas pessoas têm medo de passar fome, mas não tem medo de ficar sem um apetite de comer. Muitas pessoas têm medo de ficar sem uma cama para dormir, mas não tem medo de ficar sem um sono. Então, as coisas são muito banais para nós, ser humano. Então, as coisas desse mundo valoriza mais do que aquele que está por detrás de tudo isso. Valorizamos mais as coisas materiais do que o nosso semelhante, que Deus criou. Então, a maior obra de arte que Deus fez foi você, meu irmão, foi você, minha irmã. Foi a maior obra de arte que Deus já fez nessa vida. E nós temos que contemplar a Deus. Quando o sol nasce, quando vem a noite, quando a chuva cai, quando as estrelas estão no céu, nós devemos contemplar isso a Deus. Quando nós olhamos a natureza e tudo que há neste universo, devemos dar honra e glória a quem fez tudo isso. Então Deus foi quem criou tudo que vieste a tomar forma a este mundo. Tudo que viesse a se materializar foi Deus que criou, Deus que fez. Então não é digno que eu venha adorar mais este mundo do que o Criador que fez tudo isso. Porque da mesma forma que ele fez tudo vir se materializar, ele pode vir a destruir tudo que há neste mundo. A única coisa que não vai passar é a sua intimidade com Deus, é a tua fidelidade a Deus. Então nesta noite você tem essa oportunidade de receber esse fermento em sua vida. Talvez está tudo pesado, talvez não está do jeito que você quer que esteja, talvez não tenha acontecido da forma tão grandiosa que te prometeram. Mas será que até agora você não tem somente confiado em coisas fúteis, coisas inúteis, coisas que não têm fundamento algum? Então nessa noite, meu irmão e minha irmã, você deve estender a sua mão, e esse fermento virá na sua vida. O seu crescimento não depende de Deus, depende de você. Muitos vão criticar, muitos vão condenar. Ah, mas depende de Deus. Não depende de Deus. Se Deus não quisesse te abençoar, se Deus não quisesse fazer você ser uma pessoa grande, um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, Ele não tinha te criado, meu irmão, minha irmã. Então se Ele te criou, é porque Ele quer que você seja um vencedor, uma vencedora. Deus não criou nenhum fracassado, Deus não criou nenhum derrotado. Então nessa noite, você vai tirar a sua força, aonde você estava colocando, e somente vivendo frustrado, e vai colocar sua força em Deus. A palavra de Deus nos revela um jovem que queria seguir Jesus,
E ele, seguindo Jesus, soube que um familiar tinha morrido, seu pai. Ele pediu para ir lá participar do sepulcro. E Jesus respondeu para ele: deixe com os mortos, cuida dos mortos. Muitas pessoas pararam de viver porque alguém partiu deste mundo, alguém se foi, cumpriu aquilo que veio fazer neste mundo e foi chamado para se retirar. E muitos pararam de viver porque perdeu um ente querido. E então está morto. Quando Jesus fala, deixa como os mortos, cuida dos mortos. Então pessoas que estão se lamentando pelas pessoas que já se foram, também estão mortas. Porque aqueles que estão vivos sabem que Deus é eterno. E se Deus é eterno, nós somos eternos. Vivemos eternamente. Se cremos, cara, em Jesus. Se cremos em Deus. Então, se o seu parente se foi, com certeza ele já está na eternidade. Então não tem como você parar de viver ou viver morto porque alguém já se foi. Então Deus, ele te chama nesta noite para que você possa vir fazer parte do reino dele e fazer parte do nosso programa Valendo de Deus. Estamos aqui reunidos para aprender de Deus. Então nesta noite foi essa palavra que Deus veio compartilhar conosco. Então Deus trouxe essa palavra, uma palavra de sustentação, uma palavra de exaltação. Então nós devemos exaltar. Então devemos a cada dia nos aproximar de Deus. Não deixa, meu irmão, minha irmã, que os problemas, que os pecados, que a dificuldade te distanciem de Deus. Então, quando Deus fala, vem a mim do jeito que estás, Ele não está preocupado com a sua beleza. Ele não está preocupado se você não peca, se você não erra. Deus não está procurando um santo. Porém, Ele é santo. Ele quer nos santificarmos. Ele quer nos separar. Ele quer lavar o seu povo. Mas você tem que vir da forma que você estiver. E dar ouvido somente à voz de Deus. E a sua mudança depende de você. E quando você está mudando, você sabe que está mudando. Então você não depende de julgamento de ninguém, de crítica de ninguém, de condenação de ninguém. Porque nessa terra aqui, nenhum ser humano é dono do céu. E nenhum ser humano é dono do inferno. Não existe. Então ninguém pode te condenar aí ao inferno, e ninguém pode te levar ao céu ou condenar você de não ir ao céu. O que te leva ao céu é a palavra de Deus e as suas atitudes. Então a partir de hoje, que você tenha compromisso com Deus, que você tenha fidelidade com Deus, que você comece uma nova vida, que você exalte, que você glorifique a Ele, em meio à dificuldade, em meio aos problemas, em meio à doença. Eu não quero ficar nessa terra, e eu creio que você também não quer ficar. Então devemos seguir o caminho que Deus nos preparou e o caminho que Jesus nos orientou a ir por Ele. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é pastor, não é padre.
Se você está seguindo um pastor, se você está seguindo um padre, você está errado. Nós devemos seguir Jesus Cristo. O que significa seguir Jesus? Fazer o bem sem olhar a quem. Independente das nossas indiferenças. Então isso é seguir a Jesus. Tem muita gente que talvez nem conheça a verdade, porque a palavra fala: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. E tem muita gente que nem conhece a verdade, mas ele dá sinais que segue a Jesus, porque as atitudes dele, se compadecer do próximo, isso é seguir Jesus. Então não devemos usar da religião ou da palavra de Deus para condenar alguém, para oprimir alguém, de maneira alguma. Nós estamos aqui como aluno também. Nós somos o membro. Somos os membros e Jesus é o cabeça. Então ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém aqui vale mais ou menos. Tem quem se lança mais e tem quem se lança menos. Mas eu garanto a você, meu irmão e minha irmã, se você confiar em Deus, se você acreditar, se você se lançar a Ele, assim como você já se lançou em um relacionamento, assim como você já se lançou em coisas materiais neste mundo, se você se lançar com essa mesma força em Deus, você vai viver o que você nunca viveu nessa vida. Você vai conhecer o que você nunca conheceu nessa vida. Porque Deus, Ele pode fazer. Então que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Deus mude o seu pensamento, que a partir de hoje você comece a usar o seu raciocínio, começar a raciocinar, que não é a religião que vai te levar ao céu, mas sim as suas atitudes que vai levar você ao céu. Não, a religião não vai te salvar. Ah, mas eu sou crente e tal. Não, então são as atitudes que te levam ao céu. A religião não vai salvar ninguém, independente. Mas aquele que faz o que é certo, aquele que aprende, nem que seja 1% da palavra de Deus, e pratica, meu irmão e minha irmã, com certeza você irá ao céu. Você irá receber de Deus. Que Deus possa te abençoar. A mão de Deus está aí onde você está. Aonde a bondade está, Deus está lá. Aonde a esperança está, Deus está lá. Então Deus está em todo lugar. Deus é único, suficiente, onipotente. Deus pode estar em qualquer lugar, a toda hora. Então Deus seja com cada um de vocês. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. E até o próximo programa, valendo de Deus. Estaremos aqui reunidos em um só propósito: em adorar a Deus, em reconhecer as criações que Ele fez e sempre o glorificar. Então devemos sim pedir perdão pelas nossas falhas, os nossos erros. Somos pecadores. Eu sou pecador, sou falho, sou cheio de defeito. Mas Deus não é. Deus não tem pecado, Deus não tem erro. Então quando nós viemos aqui anunciar a palavra de Deus, nós não queremos que você venha nos ver, mas queremos que você possa ver Deus. Vamos dar espaço para Deus nesse momento. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Fiquem todos na santa e gloriosa paz de Deus. Que Deus ilumine os seus passos. Que Deus possa te prosperar.